O apartheid foi um regime de segregação racial jurídica, ou seja, colocado em forma de leis, e foi implementado na África do Sul entre os anos de 1948 e 1994. O apartheid, em africâner, significa separação. No século XIX, o Império Britânico passou a disputar os territórios, forçando os boeres a migrarem para o norte da atual África do Sul, formando as repúblicas de Orange e Transvaal, que hoje correspondem aos estados de Bloemfontein e Pretória. Com o domínio britânico na maioria do território sul-africano, foi criado o Partido Reunido Nacional e também os partidos de origem africana, que passaram a disputar o poder no parlamento, sendo proibida a participação de não brancos na política. Em 1910, os africanos chegaram ao poder através do primeiro-ministro Louis Botha, que introduziu a lei onde os negros não poderiam quebrar contratos de trabalho com brancos. Em 1918, mesmo sendo 2/3 da população, os não-brancos foram obrigados a viver em bairros específicos denominados bantustões, mais conhecido como segregação por área urbana. Os interesses dos africanos e do Partido Reunido Nacional eram formar o que chamariam de grande apartheid, que é fazer com que as leis segregacionistas sejam aplicadas de forma rápida, pois segundo eles, elas estavam sendo aplicadas de forma lenta. Como foi dito, o apartheid foi um regime de discriminação racial que ocorreu na África do Sul, em 1948. Que privilegiava a maioria branca e que durou até as eleições presidenciais de 1994. Em 1948, através de Daniel Fonsa Amalan, formou-se uma aliança entre os partidos de supremacia branca, surgindo o Partido Nacional, que acelerou as normas de segregação, começando então o apartheid, garantindo só aos brancos um padrão de vida melhor. A primeira lei do Grande Apartheid introduziu um cartão de identificação para que os negros pudessem transitar na área dos brancos para prestar serviços básicos. Em 1950, foram criados conselhos para identificar as etnias dos não identificados, e posteriormente todas as etnias foram separadas em bairros específicos. Em 1953, foi introduzida a Lei de Bantu, que separava o sistema educacional por meio de segregação racial de forma radical. As vítimas do apartheid eram obrigadas a estudar em uma escola diferente da dos brancos, com conteúdo controlado e planejado para mantê-las na classe trabalhadora. E ao passar dos anos, outros lugares passaram a ser demarcados como somente para brancos, como ônibus, restaurantes, hospitais, praças, bares e etc. Umuntu ongazi ucabanga ukuthi uyazi kanti akazi lutho owaziyo kuveleze kwenzeke. A resistência ao apartheid era feita desde 1912, de forma institucional, pelo CNA, Congresso Nacional Africano, partido que defendia inicialmente os direitos dos negros e que depois passou a defender a todos que sofriam com o apartheid, mas que foi sempre colocado na ilegalidade pelos brancos. Grupos de resistência no apartheid começaram a surgir com mais força em 1949 e foram sempre enfrentados com violência pelo governo. Em 1960, foi organizado pelo CPA, Congresso Pan-Americano, uma organização formada na Europa para tentar discutir as questões referentes à situação dos direitos dos negros na África do Sul. Uma manifestação pacífica no bairro de Sharpeville, em Joanesburgo, mas que foi violentamente reprimida pelo governo, causando um total de 69 mortos e 180 feridos, uma mancha de sangue na humanidade. O CNA, através de Nelson Mandela, liderança importante do Congresso Nacional Africano, começou a repensar as práticas da instituição,
pois ele pensava que as condutas passivas e institucionais da organização não iriam levar ao fim do apartheid, assim formando um setor de luta armada para praticar sabotagens com a instalação de bombas em prédios do Estado. Em 1962, através da Resolução 1761, a ONU condenou as práticas racistas do Estado sul-africano, promovendo um embargo econômico e militar, isolando a África do Sul em suas relações internacionais. O governo da África do Sul não tinha gostado nada das condenações da ONU e simplesmente se declarou independente da Inglaterra e realizou ainda mais repreensões, pois estava isolado do mapa e ninguém poderia fazer nada. Em 1963, o Nelson Mandela foi considerado um traidor da pátria e foi preso em um presídio de segurança máxima. E em 1964, o africanês, que era uma língua de origem holandesa, foi obrigado a ser introduzida como língua oficial e primária, causando uma grande greve de estudantes no bairro de Soweto, em Joanesburgo. Em fevereiro de 1989, Frederick William de Klerk, descendente europeu, se tornou presidente, alegando o fracasso do apartheid. Em 1990, o parlamento foi aberto aos partidos formados por não brancos. Em 1994, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul, colocando fim ao apartheid e promovendo eleições multirraciais, onde a CNA ganhou a maioria das cadeiras do parlamento. Mesmo com o fim do apartheid, a África do Sul hoje, assim como no Brasil, detém de uma segregação informal, ou seja, de um preconceito com os negros. Mesmo sendo um fato muito recente e triste, a África do Sul conseguiu se livrar dessa segregação racial juridicamente e, enfim, teve seu povo livre. United we shall stand. Let us live.